Iniciamos esta reflexão mergulhando em uma sensação que se tornou o mal do século. A percepção angustiante de que o mundo ao seu redor está em constante conspiração para fragmentar a sua paz e te manter em um estado perpétuo de ansiedade. Basta abrir uma rede social ou ligar um telejornal para ser bombardeado por notícias trágicas, crises econômicas que parecem insolúveis, conflitos familiares desgastantes e a pressão social incessante por uma performance que nunca parece ser o suficiente. Para muitos, o caos não é mais um evento esporádico, mas a regra que rege o cotidiano, criando a ilusão de que estamos todos à deriva em um mar revolto, sem bússola e sem abrigo. Muitas pessoas cometem o erro estratégico de tentar organizar o mundo exterior na esperança de finalmente encontrar tranquilidade aqui dentro. Elas acreditam que, se conseguirem controlar todas as variáveis, se tudo estiver perfeito lá fora, elas estarão bem. No entanto, essa é a receita mais rápida para o desespero e para o esgotamento, pois o mundo, em sua natureza selvagem e imprevisível, nunca será perfeito e jamais se dobrará totalmente aos seus desejos. Sêneca, que enfrentou as intrigas letais da corte de Nero, afirmava com a clareza de quem conhecia o perigo que um homem é exatamente tão infeliz quanto ele acredita ser. A sua infelicidade não nasce dos eventos em si, mas da sua interpretação sobre eles e da sua falta de defesas internas contra as investidas do destino. Vou te ensinar as técnicas fundamentais de Marco Aurélio e Epicteto para criar uma blindagem mental que seja capaz de suportar as pressões mais extremas sem rachar. Ao final deste roteiro, você terá compreendido que o caos externo é uma força da natureza que você não pode deter, mas que ele só possui o poder de te atingir, se você, por negligência ou ignorância, permitir que ele atravesse a fronteira sagrada da sua razão. A estratégia estoica de defesa não prega a fuga do mundo, mas a construção de uma fortaleza inexpugnável no centro da sua consciência. O objetivo aqui não é transformar você em alguém insensível, mas em alguém inabalável, capaz de permanecer no olho do furacão com a serenidade de quem sabe que a sua essência está protegida. O caos pode derrubar as paredes da sua casa ou desestabilizar as finanças de um país, mas ele não tem autoridade legal para perturbar o julgamento de um homem que decidiu ser o senhor de si mesmo. Prepare-se para erguer as suas defesas e descobrir que a verdadeira paz não é a ausência de barulho lá fora, mas a presença de ordem e força aqui dentro. Para estabelecermos a primeira e mais fundamental camada de sua blindagem, precisamos erguer o muro da dicotomia do controle, um conceito que serve como a base de toda a segurança psicológica no estoicismo. Epicteto, que viveu a realidade da escravidão antes de se tornar um mestre da liberdade mental, ensinava que a raiz de todo o sofrimento e de toda a ansiedade humana reside na confusão desastrosa entre o que nos pertence e o que pertence ao mundo. Segundo ele, a grande maioria das coisas que tiram o nosso sono, a opinião alheia, as flutuações da economia, o clima, os erros do passado e as ações imprevisíveis das outras pessoas são, na verdade, indiferentes. Elas não estão sob a sua jurisdição legal ou moral, o que significa que, embora possam afetar a sua vida, elas não deveriam ter permissão para afetar a sua paz interior. A lógica aqui é de uma praticidade cortante. Quando o caos bater à sua porta, na forma de um problema inesperado, a sua primeira ação deve ser o filtro da razão. Pergunte-se imediatamente: eu tenho o poder direto de mudar este fato agora? Se a resposta for um claro e honesto não, a sua única e absoluta obrigação estoica é aceitar a realidade como ela se apresenta e focar exclusivamente na sua reação interna. Blindar a mente começa pelo ato corajoso de parar de lutar contra o que é inevitável.
Você economiza uma quantidade imensa de energia vital que seria desperdiçada em reclamações ou angústia e a redireciona para a única área onde você é realmente soberano, a sua escolha de como agir perante o fato. Ao aplicar essa dicotomia, você deixa de ser um náufrago lutando contra a maré e passa a ser um navegador que ajusta as velas conforme o vento. O muro do controle separa o seu caráter das circunstâncias externas, garantindo que o seu valor não seja determinado pelo que acontece com você, mas pelo que você decide fazer com o que acontece. Parar de tentar controlar o incontrolável não é uma desistência, mas a forma mais alta de inteligência estratégica. Quando você aceita que o mundo exterior é volátil, você retira o veneno do caos e fortalece a sua fronteira interna, tornando-se imune às frustrações que destroem aqueles que ainda tentam governar o universo com os seus desejos. Para solidificarmos a segunda camada da sua defesa, precisamos falar sobre como o choque da surpresa é, na verdade, o maior aliado do sofrimento. O caos nos atinge com uma força devastadora não apenas pelo evento em si, mas porque ele nos encontra desprevenidos, imersos em uma ilusão de segurança permanente. Os estoicos utilizavam uma técnica poderosa chamada praemeditatio malorum, ou a premeditação dos males, que consiste em treinar a mente para antecipar as adversidades antes que elas batam à sua porta. Em vez de acordar esperando que o dia seja perfeito e que todas as pessoas colaborem com os seus planos, você deve dedicar alguns minutos todas as manhãs para visualizar, de forma racional e serena, tudo o que pode dar errado. Imagine o trânsito caótico que pode te atrasar, a crítica ácida de um superior, um imprevisto financeiro ou até mesmo a traição de alguém em quem você confiava. Essa prática não deve ser confundida com o pessimismo ou com a atração de energias negativas. Trata-se de um treinamento de guerra para a sua consciência. Ao confrontar o caos na segurança da sua imaginação, você retira dele o seu poder mais letal, o fator choque. Quando a adversidade finalmente ocorre na realidade, você não entra em pânico, não perde o rumo e nem se sente injustiçado, porque em sua mente você já esteve lá. Você já processou a dor, já planejou a resposta e já aceitou a possibilidade. A mente preparada é uma mente protegida que olha para a crise e diz: "Eu já esperava por você." O evento que destruiria um homem comum torna-se para você apenas a confirmação de uma hipótese que você já havia analisado e superado previamente. A premeditação dos males transforma a sua relação com o futuro, substituindo a esperança frágil pela prontidão inabalável. Quando você para de exigir que a vida seja gentil, você se torna capaz de lidar com a sua aspereza sem se quebrar. Essa blindagem garante que, mesmo no meio da tempestade, você mantenha a clareza necessária para tomar as melhores decisões possíveis. O caos perde o veneno quando encontra uma alma que não se ilude com a calmaria. Ao prever o pior, você se torna livre para viver o melhor com gratidão, sabendo que a sua paz não depende da sorte, mas da sua capacidade de permanecer de pé. Não importa o que o destino lance em sua direção. Para estabelecermos a terceira camada de blindagem, recorremos a um dos conceitos mais profundos de Marco Aurélio, a retirada para a cidadela interior. O imperador romano, constantemente cercado por traições, guerras e as responsabilidades sufocantes de governar o mundo conhecido, lembrava a si mesmo que possuía um refúgio sagrado dentro de sua própria mente, um local onde o barulho das batalhas e as intrigas do Senado não podiam penetrar. Esta cidadela não é um lugar físico para onde você foge, mas um estado de consciência que você cultiva. No meio de uma discussão acalorada, de uma crise profissional ou de um dia em que tudo parece desmoronar,
Você tem a capacidade de se retirar mentalmente para esse espaço de silêncio absoluto que existe entre um pensamento e outro, onde a razão governa sozinha e sem interferências emocionais. A prática da cidadela interior exige que você aprenda a observar o caos ao seu redor como se estivesse assistindo a um filme ou a uma peça de teatro, sem se tornar um personagem submisso dentro da trama. Você vê a confusão, você ouve os gritos e percebe a desordem, mas não permite que nada disso altere o ritmo do seu batimento cardíaco ou a clareza do seu raciocínio. Trata-se de entender que a sua mente é uma fortaleza inexpugnável, cujos portões só se abrem por dentro. Se você não der permissão para que o caos entre, ele permanecerá do lado de fora, batendo inutilmente contra as muralhas da sua lógica. Essa retirada não é um ato de indiferença ou de alienação, mas um ato de preservação da sua sanidade e da sua integridade para que, a partir desse centro de calma, você possa agir de forma muito mais eficaz. Ao cultivar este refúgio, você descobre que não precisa que o mundo se cale para que você tenha paz. A paz torna-se uma propriedade privada que você carrega consigo para qualquer lugar, independentemente do ambiente externo. Quando você se retira para a sua cidadela, você recupera a perspectiva correta sobre os eventos, percebendo que a maioria das coisas que parecem urgentes e terríveis são, na verdade, triviais e passageiras. Esta blindagem garante que a sua essência permaneça intacta mesmo quando as circunstâncias externas estão em chamas. Você torna-se o observador soberano da sua própria vida, garantindo que o comando da sua alma nunca seja entregue ao tumulto do mundo. Para erguermos a quarta e última camada da sua blindagem, precisamos compreender que nada no universo é inerentemente terrível até que você, através do seu filtro mental, decida rotular o evento como tal. O caos, em sua essência, é apenas uma sequência de fatos neutros, átomos em movimento e circunstâncias sem cor. É a sua mente que, ao traduzir esses dados, coloca neles as etiquetas de desastre, tragédia ou injustiça. Marco Aurélio sintetizou essa defesa com uma precisão cirúrgica ao afirmar: remova o julgamento, fui ferido e a ferida desaparecerá. O que ele queria dizer é que a dor emocional de um evento não reside no evento em si, mas na história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceu. Se alguém te insulta, o dano só se concretiza se você aceitar o insulto como uma verdade ou como algo que tem o poder de diminuir o seu valor. A lógica da tradução da realidade exige que você se torne um intérprete vigilante das suas próprias percepções. Quando uma crise financeira surge ou um projeto fracassa, a mente destreinada traduz isso como "estou arruinado", o que gera pânico e paralisia. A mente blindada pelo estoicismo, no entanto, traduz o mesmo fato como "perdi recursos financeiros e agora tenho uma oportunidade de testar minha resiliência e minha criatividade". Perceba a diferença, o fato é o mesmo, mas a tradução altera completamente a sua resposta bioquímica e emocional. Se você treinar sua mente para traduzir problemas como fatos neutros ou oportunidades de treino para a virtude, o caos perde instantaneamente o seu veneno. Nada pode te perturbar se você se recusar terminantemente a ser perturbado pela interpretação negativa dos eventos. Essa mudança de perspectiva é o golpe de mestre da estratégia estoica. Ao assumir o controle total sobre os seus julgamentos, você retira do mundo o poder de te fazer sofrer. O caos externo torna-se apenas a matéria-prima sobre a qual você exerce a sua maestria, transformando cada obstáculo em combustível para o seu fortalecimento. A realidade é como um mármore bruto. Ela pode ser um peso que te esmaga ou a pedra que você esculpe para criar a sua grandeza.
Quando você decide que nenhum evento externo tem o direito de corromper a sua alegria interna ou o seu julgamento racional, você atinge o estado de invulnerabilidade emocional que define o sábio. O mundo pode ser um caos, mas a sua interpretação sobre ele será sempre uma obra de ordem, força e clareza. Encerramos esta estratégia de defesa compreendendo que blindar a mente não significa tornar-se uma estátua fria e sem sentimentos, mas sim tornar-se o mestre absoluto de si mesmo. É o entendimento profundo de que a sua felicidade e a sua paz são propriedades privadas, territórios sagrados onde o caos externo não tem permissão legal nem moral para entrar sem o seu consentimento. Como os antigos mestres ensinavam, a vida é muito semelhante a um jogo de dados. Você não tem o poder de escolher quais números cairão sobre a mesa, mas é sua obrigação inalienável jogar da melhor forma possível com o resultado que recebeu. A vitória não está no dado favorável, mas na maestria do jogador. A partir de hoje, você carrega consigo as 4 camadas de uma armadura que o tempo não pode corroer. A dicotomia do controle, a premeditação dos males, a cidadela interior e o controle dos julgamentos. Com essas ferramentas, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua própria tranquilidade. Não espere que o mundo pare de girar ou que as crises cessem. Aprenda a ser o centro de calma enquanto tudo ao redor desmorona. Qual é a situação caótica que mais tem tirado o seu sono ultimamente? Aplique a dicotomia do controle nela agora mesmo, separando o que você pode mudar do que deve apenas aceitar. Comente: minha paz é inegociável, para selar esta blindagem em sua consciência. Deixe o seu like se este roteiro fortaleceu o seu espírito e inscreva-se para continuar protegendo a sua mente com a sabedoria dos séculos.